Boa tarde, novamente estamos dando agora início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o capítulo 13 e nessa temática já tivemos um estudo. Aquele que não tiver assistido, procure no nosso canal no YouTube. Hoje nós estaremos com a continuação Hábitos Viciosos e vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraído da carta de Paulo a Tito, na obra O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. É a passagem do capítulo 3, versículo 14. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para servir de ponto para o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel começa dizendo-nos de forma bem assim explícita que é claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Mas a questão é o que vem em seguida. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. É porque, à luz da doutrina espírita, nós somos chamados à aquisição do conhecimento, sobretudo estabelecido no Evangelho do Cristo, para a nossa iluminação íntima, que deve ter por consequência natural mudanças na nossa forma de pensar, sentir e de agir. É o resultado natural do burilamento íntimo. Na linguagem do Evangelho, na Bíblia, é colocada inúmeras vezes a expressão de que é necessário arrepender-se, porque todos nós pecamos. Extraído o véu da letra, o sentido espiritual que há dentro é: nós somos espíritos imperfeitos, direcionados ao progresso e à evolução, de tal forma que sempre há o que melhorar, o que retificar. Que nós devemos estar sempre a par das possibilidades, não apenas da iluminação íntima, mas do esforço da vivência para estabelecer conquistas espirituais que passem a fazer parte da nossa consciência, do nosso psiquismo. E continuando, Emmanuel ainda mais para explicitar essa questão, diz: entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-los, não passaremos da atitude verbalista. E aí é muito importante o conhecimento do bem. Essa primeira frase é reforçada por Emmanuel, porque o conhecimento é imprescindível como degrau primeiro em busca da vivência e da iluminação. Então, é muito importante o conhecimento do bem, mas que não nos esqueçamos das boas obras. Então, esse conhecimento do bem, que é o resultado natural da nossa aproximação do Evangelho do Cristo, de forma sensível e aberta, deve naturalmente estabelecer incentivo e motivação para a prática da caridade, do amor, da fraternidade, como consequência natural desse trabalho iluminatório propiciado pelo Evangelho do Cristo. Assim, vamos dar início ao nosso estudo dessa tarde,
Sempre lembramos que aqui apenas extraímos alguns tópicos de alguns parágrafos do livro e que muito importante é a leitura de toda a obra, o livro Conflitos Existenciais que estamos analisando. Hoje, no capítulo 13, a continuação do nosso estudo da semana passada. A cultura do cigarro, do charuto e do cachimbo em nossa sociedade dita civilizada faz parte dos grandes mecanismos inconscientes de uma realidade para a fantasia, para o exibicionismo, para a autorrealizações equivocadas. Então aqui, no capítulo 13, é analisado sobretudo o vício do tabagismo, com uma amplitude que de uma forma indireta engloba todas as tendências viciosas que trazemos. Mas em destaque em relação ao hábito, as consequências e a forma com que ele se apresenta na sociedade, voltando aqui o texto, quando é colocado que faz parte dos grandes mecanismos inconscientes, é porque a própria atitude que é levada ao vício pela criatura humana dá-se num campo de automatismo e de ações mecanizadas que é o reflexo dessa presença do inconsciente na atitude em que o vício se estabelece. É natural que as pessoas, independente de ser cigarro ou ser qualquer outro vício, elas repetem aquele ato de forma mecanizada, praticamente inconsciente, aonde a repetição gerada nesse automatismo propicia a fuga, principalmente em certas situações desconfortáveis. Então muitos têm tendência a, quando se sentem nervosos, se forem fumantes, a fumar. Quando têm de enfrentar uma situação que exige um maior cuidado, uma maior atenção, usa o cigarro como forma também de fuga implícita nessa atitude inconsciente. Porque muitas vezes não está nem havendo a necessidade física da sustentação do vício, mas puramente um mecanismo psíquico de repetição. E é por isso que aqui Joana faz menção, faz parte dos grandes mecanismos inconscientes de uma realidade para a fantasia, para o exibicionismo, para autorrealizações equivocadas. Autorrealizações equivocadas se dá justamente nesses exemplos que citei, de se achar que, no caso do cigarro, ele pode produzir tranquilidade, pode ajudar a superação de estresse, quando, na verdade, é um mero mecanismo de fuga sustentado numa fantasia e não numa realidade. Muitos procuram fórmulas mágicas para libertar-se do vício e tentam os recursos de ocasião, sem, de fato, desejem pagar o alto preço pela abstinência do fumo. Claro, isso tanto se aplica ao cigarro, como havíamos dito, quanto a outros vícios que se deseje superar ou vencer. A busca de fórmulas mágicas para a superação de um vício que muitas vezes arraigou-se ao longo de diversos anos, sempre costuma ter por resultados frustrantes, por retornos ao hábito e por perceber que não era tão simples assim como se julgava a superação daquele vício. Nós aprendemos que, junto à tendência estabelecida no próprio organismo para a necessidade daquelas substâncias, por exemplo, presentes no cigarro, passa a haver também
essa sustentação do condicionamento psíquico favorecedor. E em terceiro lugar, ainda, as intromissões de ordem espiritual, de espíritos que já tiveram aquele vício e que, ao aproximar-se do fumante, absorve em uma espécie de sinergia, de troca das sensações provocadas pelo cigarro, o prazer que aquele espírito sentia quando estava encarnado. Isso ainda vai ser falado mais adiante. Assim, param por algum tempo, e à medida que vão sendo vítimas da síndrome dela decorrente, apresentam-se irritadiças, depressivas, impacientes, retornando prazerosamente ao hábito consumista. Aqui é outro retrato que costuma acontecer muito. Em tentativas não muito sustentadas de abandonar o vício, logo que passa alguns dias, a pessoa começa a se sentir desassossegada intimamente. Começa a se perceber mais impaciente, com tendências à tristeza, à depressão. E mais adiante, com o chamado nervos à flor da pele, porque está naquela ânsia causada pela abstinência de alguns dias do vício e que tem como consequência esses quadros que aqui Joana coloca na expressão vítimas da síndrome decorrente dessa tentativa. Síndrome é todo esse quadro caracterizador da necessidade até mesmo orgânica por repetir o vício. Qualquer hábito, para ser liberado do indivíduo que ele aceita a injunção, deve ser substituído por outro, de forma que não surja o vazio, a ausência de algo que parece importante em face de se estar acostumado à sua presença. Vejam, entendamos bem, deve ser substituído por outro hábito positivo. Mas é necessário que nos esforços iniciais para a superação, no caso do cigarro, do vício do cigarro, se procure naquelas horas ou momentos em que habitualmente se fumava, o estabelecimento de uma outra rotina de hábitos, de ações, que passe de alguma forma a ocupar um lugar diversificado, aquele que antes sempre se dava a repetição daquele vício. Da mesma forma como se instalou o vício, a sua libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Os danos causados quase sempre são irreversíveis, que é uma advertência muito séria, sobretudo no vício do cigarro. Mas vejamos bem aqui o primeiro ponto. A libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Isso se estabelece de tal modo que é normalmente necessário para que alguém se perceba como tendo superado plenamente um vício como o do cigarro, ele ter ficado a quantidade de tempo, meses ou anos, em que sustentou o vício, agora sem mais fumar. Então alguém que passou 10 anos num vício, conseguiu superar há 5 anos, não deve contar glórias antecipadas. Porque normalmente, aquele período de repetição do vício necessitará da repetição de outros hábitos ou atitudes num tempo de durabilidade equivalente. É essa a questão. É necessário uma mudança de comportamento, na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprendendo a superá-la, vencendo-a sem uso do tabaco,
evitando o uso de caramelos, de pastilhas, etc. Bom, aqui Joana nos chama a atenção ao seguinte: a essa clara percepção da ansiedade. É natural que ela ocorra ao se estar nesse processo de superação do vício. E não se deve negar a si mesmo a presença dela, mas deve-se analisar a situação dessa mudança de comportamento que está se procurando estabelecer, analisando e refletindo sobre os valores positivos que esse novo hábito, quando se estabelecer na superação do outro, vai positivar para a pessoa. Então, está ciente do esforço que faz, dos resultados positivos e benéficos que terá mais adiante. Servirão de apoio para a superação de certa ansiedade, de certa preocupação, que estaria ligado àquele vício que temporariamente está em suspenso. Por outro lado, essa prática consciente evitará a necessidade de substitutos, de pseudo-substitutos, através de caramelos, de pastilhas ou de algo que dê a impressão àquele que antes fumava de que ele está agora com um novo hábito e que não está mais usando o cigarro. O desejo real deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no anelo de uma existência saudável, na qual os valores pessoais disponham-se a superar as dificuldades do estágio em que se encontra. Então, está sempre atento ao desejo real, à vontade firme. Deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no anelo, no desejo de uma existência saudável. Então, estar atento à presença dessa vontade atuante é muito importante no dia a dia daquele que está em vias de superação do tabagismo. A ajuda psicoterapêutica de um especialista, a fim de acompanhar o procedimento que irá restituir a saúde e a paz, torna-se fator essencial para o êxito que se deseja conseguir. Aqui Joana dá um enfoque bem generalizador. Dependendo do nível e da intensidade que o vício se estabeleceu na pessoa, é muito positivo a ajuda psicoterapêutica de um especialista na área da superação de vícios para subsidiar todo esse esforço de renovação em que a pessoa está se sentindo vinculada. É isso que aqui ela nos chama a atenção. Como corolário da decisão, como prêmio, o paciente deve buscar as fontes generosas da espiritualidade, por intermédio da oração e da concentração, a fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção, a estabilidade dos propósitos abraçados. Então aqui um ponto de grande importância que Joana nos chama a atenção. A busca do estabelecimento de renovação de forças através da oração, da meditação, da consciência, da ajuda espiritual que está se recebendo naquele trabalho de superação do vício. Muito importante. A fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção, a estabilidade dos propósitos abraçados. Então, aqui é feita essa referência muito positiva de estarmos atentos
nesse esforço de superação de um vício, da presença e do apoio da espiritualidade, dos espíritos benfeitores. E esse apoio ele se intensifica na medida que nós usamos recursos como o da oração, mantendo a vigilância de que é um paciente em contínuo tratamento. Cabe-lhe evitar qualquer possibilidade de cedência ao vício, não lhe aceitando os desafios subliminais que atingem a todos que se encontram nessa fase de transformação. Então, essa vigilância constante que aqui Joana nos chama a atenção é justamente para evitar, como aqui ela coloca, desafios subliminais. Vamos entender aqui como é isso. São aqueles desafios sutis, provocativos ao retorno do vício, aonde muitas vezes a criatura humana que está naquele esforço pode perceber ideias do tipo: não, mas vai ser só hoje, vai ser só um pouquinho hoje, mas eu não retorno mais. Ou se não, já faz um mês que eu estou nesse trabalho de superação, hoje eu vou abrir exceção só para um pouquinho repetir aquele vício. Mas eu estou consciente que eu vou voltar e continuar mais um mês sem ter nenhuma recaída. Esses desafios subliminais ocorrem da forma mais sutil possível. E muitas vezes neles se encontra a presença de espíritos desencarnados, associados ao vício, associados a nós, e que percebem algum tipo de abertura para nos fragilizar na repetição. Então é preciso muita vigilância, uso da prece, atenção cuidadosa, para que esse trabalho de superação do tabagismo se efetive de uma forma mais eficaz possível. Aqui nós concluímos esse capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.